2026 chegando, e aí? Será que ainda vale a pena começar a estudar programação hoje? Será que o mercado já não está saturado demais? Será que a inteligência artificial não vai substituir todo mundo? Será que ainda tem vaga? Será que ainda tem oportunidades para quem está começando? Eu tenho algumas opiniões sobre isso e eu quero falar com você logo depois da vinheta. Antes da gente começar a falar sobre a realidade atual do mercado, eu gostaria de voltar um pouco no tempo e falar sobre o tempo em que eu comecei a ter as minhas primeiras experiências com programação. Isso foi em meados de 2005, 2006, e eu tô ficando velho, mas enfim. Eu tinha meus 15, 16 anos. Nessa época, eu já gostava de criar as minhas primeiras páginas na web. Então, eu já criava as minhas páginas, os meus websites de ponta a ponta, tá? Nessa época, a gente chamava de webmaster, quem trabalhava com isso. Mas o fato curioso é que, desde essa época, um pouco antes até, o que me fez interessar por código, o que me fez interessar por programação, foram algumas ferramentas que eu já utilizava, que hoje a gente chama de no-code, tá? O que são ferramentas no-code? Ferramentas no-code são ferramentas que você consegue criar de forma abstraída, somente com a interface gráfica, arrastando e soltando elementos na tela, os seus projetos web, tá? As suas páginas, os seus projetos para web, somente na base do arrasta e solta, sem você precisar escrever uma linha de código. E já tinha isso há mais de 20 anos atrás. E tinha uma ferramenta chamada Front Page. Essa ferramenta, ela vinha junto com o Microsoft Office. Você tinha o Word, Excel, PowerPoint e também vinha junto com ela o Front Page. Com o Front Page eu conseguia trabalhar das duas formas, tanto o no-code, tanto você arrastando e soltando os elementos na tela, tanto através do código também. Só que inicialmente eu não entendia de código, eu usava somente a parte em que eu poderia arrastar e soltar os elementos na tela. Só que à medida que eu arrastava e soltava os elementos, os códigos eram gerados automaticamente. Então, novamente, há mais de 20 anos a gente já tinha ferramenta que gerava código automaticamente. Não era por IA, beleza, mas a gente já tinha ferramentas que permitiam isso. Só que, enfim, essas ferramentas eram limitadas. Eu queria ter uma personalização no meu projeto que essas ferramentas não permitiam só na base do arrasta e solta, só na base do no-code. Eu via aquele amontoado de código e eu queria entender o que estava acontecendo por trás daquilo tudo, né? Eu queria personalizar através do código. Era a única forma que eu poderia ter essa liberdade de customizar o meu projeto. E foi aí que eu comecei a interessar em programar, foi aí que eu comecei a interessar em aprender o que estava acontecendo ali e comecei, de fato, com a minha jornada até hoje. Teve alguns momentos, principalmente durante a faculdade, em que eu quis desistir, teve alguns percalços no caminho, mas isso é um papo para outro vídeo. Mas enfim, há mais de décadas a gente já tem ferramentas que permitem usuários criar projetos sem precisar escrever código, sem precisar escrever uma linha sequer de programação, uma linha sequer de códigos, tá? E de lá até aqui, mesmo se tratando de programação, as coisas evoluíram bastante. Então, a forma em que você construía páginas para a web há 20 anos atrás é muito diferente da forma que a gente constrói páginas para a web hoje. A forma que a gente faz para a gente subir as nossas aplicações para produção é muito diferente do que a gente faz hoje, ok? Antigamente a gente usava o FTP, hoje a gente usa as nossas integrações com Git, GitHub, então as coisas evoluem. As tecnologias no mercado de programação sempre evoluíram, tá? E vão continuar evoluindo. Em meados de 2020 começaram a surgir os primeiros modelos do GPT, tá? Ainda não é o ChatGPT, é do GPT. A gente já conseguia ter uma palhinha do que poderia ser o ChatGPT. Então a gente já conseguia testar, a gente já conseguia mandar alguns prompts para ter alguns resultados e daí a gente já começava a ficar impressionado. Eu lembro que eu já comecei a testar os meus prompts dessa época e já ficava assustado, porque realmente era uma coisa grande que estava por vir. Então a gente teve o GPT-1, a gente teve o GPT-2 e, enfim, em 2022, a gente teve o lançamento do ChatGPT. Aí revolucionou de vez, porque o ChatGPT foi uma das ferramentas que teve mais usuários em um curto espaço de tempo. Então a gente teve até aquele gráfico que comparava o tempo que levou para o Facebook, por exemplo, ter 1 milhão de usuários, o TikTok para ter 1 milhão de usuários e a OpenAI com o ChatGPT para ter 1 milhão de usuários, que foi em um curto espaço de tempo. Isso aconteceu realmente porque foi uma ferramenta que trouxe uma revolução das inteligências artificiais generativas. Inteligência artificial já é um papo antigo, tá? A gente já usa inteligência artificial no nosso dia a dia há mais de década, sem até ver diretamente que é inteligência artificial, mas você usa. IA já é um papo de mais de 50 anos atrás, então é uma coisa antiga. Agora, as IAs generativas, essas sim, começaram a revolucionar o mercado, tanto de programação quanto em outras áreas também,
desde o lançamento do ChatGPT, e aí junto com ela veio as outras ferramentas, tá? E se você não sabe o que são IAs generativas, são IAs que geram textos, geram imagens, geram vídeos, geram áudios, geram músicas, hoje está gerando de tudo. E sim, elas vieram trazendo uma grande inovação no mercado, inclusive na área de programação. E desde o seu início, desde o lançamento do ChatGPT, eu uso essas ferramentas. Depois do ChatGPT veio o Copilot, então o Copilot foi melhor ainda, porque a gente conseguia integrar a inteligência artificial dentro dos nossos editores de código. Então, veio o Copilot, comecei a utilizar o Copilot no meu fluxo de trabalho. Agora a gente tem os agentes de IA, tá? Tem o curso, veio o Windsurf também, tem o Cloud Code. Eu utilizo o Cloud Code e o curso no meu dia a dia de trabalho. Então, eu nunca fui uma pessoa que teve certa resistência com esse tipo de ferramenta. Desde o início, eu comecei a utilizar elas e utilizo elas até hoje. Só que, quanto mais eu utilizo essas ferramentas no meu dia a dia de trabalho, eu percebo que hoje, tá? Eu falo hoje. É impossível alguém que não entenda de programação, que não tenha conhecimento técnico suficiente, utilizar essas ferramentas para construir software de forma sustentável. Não tem jeito, tá? Você pode usar para criar os protótipos, você pode conseguir criar algumas aplicações básicas, ok? Um dashboard básico, uma lista de tarefa básica, isso você consegue criar. Mas você criar software de verdade, tá? De forma sustentável, com segurança, com as integrações necessárias, somente utilizando o tal do Vibe Coding, ok? Sem você saber o que está acontecendo por trás dos resultados gerados, você não vai conseguir durar muito tempo com isso. Tá? Você não vai conseguir criar uma aplicação, um projeto sustentável com isso. Eu costumo dizer que as IAs generativas, elas vieram para potencializar o que a pessoa já sabe, tanto em programação quanto em outras áreas também. Se você, por exemplo, é um médico, se você, por exemplo, é um advogado, se você trabalha com marketing, se você trabalha com design, elas vieram para potencializar o seu trabalho e não para fazer tudo sozinha, porque elas não têm essa capacidade criativa, capacidade de discernimento para tomar as melhores decisões, ok? E quanto mais eu utilizo hoje, mais eu tenho percebido isso, tá? Eu acredito que para você trabalhar com programação, com essas ferramentas, com esses agentes de IA, você precisa ter pelo menos 3 coisas. Você precisa saber pedir, porque se você não souber o que pedir, muito provavelmente você não vai durar muito tempo, você não vai ir muito longe com essas ferramentas, ok? Quando você pede, é gerado para você um código, né? É gerado para você um resultado. Você precisa analisar esse resultado para ver se realmente faz sentido o que foi gerado. E se vier algo que não faz sentido, você precisa também ter o conhecimento para corrigir. Então você precisa saber pedir, você precisa analisar, você precisa corrigir, e você só consegue ter essas habilidades você sabendo programação, você tendo um conhecimento técnico de programação. Ah, mas eu posso pedir para a IA corrigir o que ela fez de errado. Beleza, você pode pedir para ela corrigir. Primeiro você tem que saber o que tem de errado, tá? Então a gente começa por aí. Se você não sabe o que tem de errado, você não tem você não tem repertório para pedir para ela corrigir alguma coisa. Mas vamos supor que você tem esse repertório. Então você pediu para ela corrigir. Se ela errou a primeira vez, é muito provável que ela vai errar a segunda, e ela vai tentar corrigir, e ela vai errar a terceira, e aí vira uma bola de neve, e aí você vai só gastando os seus créditos, porque IA não é infinito, tá? IA tem custo, e custa caro. Okay? Requisições de IA não são infinitas, você não vai conseguir pedir infinitamente e fazer com que ela chegue no seu resultado sem que você saiba o que você está fazendo. Então, quanto mais ela erra e mais você pede para ela corrigir, mais você vai estar gastando. Mais do seu dinheiro vai estar indo embora, então eu não acho que é sustentável por um longo tempo, tá? Então vamos lá. Se depender das minhas experiências que eu tenho hoje com IA, eu acredito que elas são suficientes para que não precisem mais de programadores de forma alguma, ok? Pelo contrário, como eu falei aqui, eu acredito que elas não têm capacidade suficiente para nos substituir, mas sim para potencializar o nosso trabalho, para tornar o nosso trabalho mais produtivo. Agora, até aqui a gente falou sobre a inteligência artificial sendo utilizada para nos ajudar a ser mais produtivo. Beleza? Só que a gente tem um outro lado também. A gente tem empresas que querem que os seus sistemas sejam integrados com IA. E quem poderia fazer isso, se não também os programadores, né? Então, além da IA não substituir o programador na geração de código, porque como eu falei, eu acredito que hoje, tá, essas ferramentas são limitadas para quem não entende do código, a gente também tem a possibilidade e a demanda no mercado de criar soluções para empresas integrando inteligências artificiais em seus sistemas. Então veja só, é um leque de oportunidades que pode gerar até mais demanda para programadores. Então se você me perguntar se hoje vale a pena você começar a estudar programação, eu digo que sim. Eu acredito que vale a pena você começar. Obviamente, tá? Eu tenho alguns poréns aqui que eu quero conversar com você também sobre isso, porque você precisa estudar e se dedicar como qualquer área que exige uma intelectualidade, porque programação é uma área que exige intelectualidade. Assim como a área de medicina, assim como a área de arquitetura, assim como a área de engenharia, assim como qualquer outra área, por exemplo, que você precisa fazer faculdade para isso. Então, você precisa de estudo, tá? Você precisa se dedicar, você precisa de tempo. Não é uma área que você vai começar e com alguns meses você vai conseguir um trabalho remoto ganhando 5, 6, 7
R$ 8.000. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas são casos de exceção, tá? Você tem que começar com a expectativa que você vai levar um tempo sim até que você comece a gerar valor no mercado. E isso pode levar 1 ou 2 anos, tá? Mas você precisa começar hoje. Se você não começar agora em 2026, vai chegar o final do ano, vai chegar 2027 e você pode ter se arrependido de não começar no final do ano. O tempo vai passar de qualquer jeito, ok? Você estudando ou não. O tempo pode passar e você chegar no final de 2027 acumulando zero conhecimento e agregando zero valor ao mercado se comparado ao início de 2026, ou você pode chegar no final de 2026 com uma bagagem muito maior e tendo muito mais valor para agregar e tendo muito mais chance de você conseguir as suas primeiras oportunidades. Então, se o seu objetivo é começar a estudar programação em 2026 você em alguns meses conseguir uma vaga remota ganhando milhares de dólares, esquece, ok? Você vai começar como todo mundo, como a maioria. Você vai começar com a base, você vai começar com os fundamentos e daí em diante você vai evoluindo. Como eu falei, leva tempo, ok? E como eu falei também, o tempo vai passar. Você estudando ou não, o tempo vai passar. Se você não estudar, tem outra pessoa que vai estar estudando. Pode ficar tranquilo, tá? A vaga esperando sua vai ser preenchida por outra pessoa, só que poderia ser muito bem preenchida por você. Então a minha dica é, estude mesmo, tá? Eu acho que vale a pena. Eu acredito que é uma área que recompensa bem, mas você tem que se dedicar. Recompensa bem aqueles que são os bons, ok? Recompensa bem aqueles que realmente sabem dos fundamentos. Hoje em dia é assim, tá? Recompensa bem aqueles que sabem dos fundamentos, aqueles que realmente estão se dedicando, que estão se atualizando. Esses sim estão sendo recompensados. Tem esse papo de mercado saturado que eu não acredito muito nisso, tá? A gente tem o papo de que são milhares de vagas, milhares de candidaturas para uma vaga. Realmente eu acredito que possa ter essas milhares de candidaturas para uma vaga, mas desses 1.000 eu acredito que muito poucos, tá? Muito poucos estão realmente preparados para passar em uma entrevista, muito poucos estão preparados para passar em um teste, por exemplo. Então, eu não acredito que o mercado está saturado. Eu acredito que o mercado está saturado de pessoas que querem entrar, mas não de pessoas que realmente são boas e são preparadas para entrar no mercado. E isso eu falo de todos os níveis. Falo de júnior, falo de pleno, falo de sênior, falo daqueles que estão começando. Então, para resumir, a minha opinião é essa. Vale a pena entrar na área? Vale, tá? Para mim, vale a pena, desde que você entre com as expectativas corretas e com a intenção correta de se dedicar e de levar a sério. Beleza? Se você entrar com essa intenção, eu acredito que tem muita chance de dar certo. E deixando uma dica aqui também, tome muito cuidado com o tipo de influenciador que você escuta, tá? Porque tem influenciadores que realmente são bons, que podem te dar boas dicas, bons conselhos. Eu tô tentando ser um deles, não sei se eu sou, mas eu tô tentando ser um deles. Mas tem pessoas na área que podem, por exemplo, pregar falsas promessas. É um otimismo, tá? Exagerado. Pode te falar que o caminho vai ser fácil, são tudo flores, você vai ganhar muito dinheiro. Podem te pregar atalhos que realmente não existem, ok? Então, não deixem que essas pessoas tirem o seu foco e também tome cuidado com pessoas pessimistas demais. Esses podem fazer você desistir, esses podem fazer você desanimar. E muitas vezes, essas pessoas, elas refletem a realidade em que elas estão vivendo, não uma realidade de todo mundo. Então, geralmente, a pessoa pessimista é dessa forma. Ela vai querer te jogar para baixo igual ela está para baixo. Mas, muitas das vezes, ela está vivendo uma realidade em que ela está colhendo o que ela plantou. Então tome cuidado com esses dois tipos de pessoas, tá? As otimistas demais, as pessimistas demais e várias ideias malucas que a gente vê por aí. Tá rolando uma fantasia ultimamente que é pra você recusar qualquer tipo de emprego que não seja o home office. E eu acho isso uma fantasia porque eu não posso falar isso pra você sem saber da sua realidade. Eu não posso falar pra você, olha, recusa esse emprego presencial porque emprego presencial não vale a pena, tá? Só aceite alguma vaga se for remota. Gente, eu não posso, jamais eu posso falar uma coisa dessa com você e até pra mim, tá? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição muito boa de trabalho, mas eu não posso achar que isso aqui vai durar pra sempre. Amanhã eu posso ter que voltar pro presencial e não posso fazer nada quanto a isso. E eu não vou ficar com pirraça também por conta disso. Porque eu tenho responsabilidade com as minhas coisas, eu tenho responsabilidade com a minha família, com as minhas finanças. Então eu não posso fazer isso comigo, muito menos dar essas dicas pra você, ok? Então tome cuidado também com dicas. Aí eu falei de otimista e pessimista, mas eu falo também de pessoas que transparecem uma irresponsabilidade. Mas por esse vídeo é isso, e eu gostaria também de saber a sua opinião, tá? O que você acha sobre isso? Eu tenho certeza que você também tem uma opinião, se você concorda, se você não concorda, se você também quer complementar com algum ponto, pode deixar nos comentários aí, que eu vou ficar muito feliz de ler, de responder. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Se você gostou também deste conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, que a gente vai colocar mais conteúdos aqui. E não se esqueça de também ver os outros conteúdos que a gente tem por aqui. Beleza? Fica com Deus, tamo junto e até a próxima.